Então, conforme já tivemos oportunidade de ver, o Preactor é o software da Siemens líder no mercado APS. E o Preactor, na verdade, ele é uma família de produtos. Nós temos o módulo de planejamento, o AP, e temos o módulo de programação, o AS. Naturalmente que vamos iniciar essa nossa navegação pelo Preactor pelo módulo do AP, que é o APS voltado para necessidades. Então, aqui nós temos o menu principal do AP, onde podemos ver todos os dados cadastrais que recebemos do ERP, tanto cadastros como dados dinâmicos que vieram quando clicamos para importar os dados de lá. Se nós clicarmos aqui em gerar plano mestre, nós iremos diretamente para a tela do planejador do Preactor, onde aparecem todos os nossos itens, sejam de produto acabado, semi-elaborado ou matéria-prima, uma linha para cada data e para cada recurso de planejamento gargalo, onde eu fabrico esse item. E, naturalmente, para fazer um novo plano, eu devo inicialmente definir o meu horizonte de planejamento, que já está aqui numa aba flutuante, onde eu posso definir o horizonte a partir da data de hoje ou a partir de uma data personalizada, e podendo definir os períodos em número de dias ou semanas ou meses. Para eu realizar um novo planejamento, basta eu vir aqui e clicar em novo. Ele cria uma tabela totalmente zerada para mim. E eu vindo aqui em planejar e mandando calcular tudo, ele vai calcular os estoques, as necessidades de produção e as necessidades de compra. E ele está executando isso com capacidade infinita, porque eu deixei aqui como capacidade infinita para ele executar o cálculo exatamente como faz um ERP. Eu poderia aqui olhar em milhares de linhas aqui para entender o cálculo que ele fez, porém, como sabemos, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Vamos olhar aqui o gráfico de capacidade de todos os nossos recursos gargalos. Nós podemos ver aqui o Work Center 1 com a sua capacidade de 300 aqui em azul, o Work Center 2 com a sua capacidade também de 300 em amarelo. Isso pode ser quantidade ou número de horas por período, e onde cada segmento desse representa um SKU. Aqui, por exemplo, nós temos SKU 1004. Observe que, como eu pedi por capacidade infinita, tem dias, tem períodos que ele está com sobrecarga e dias ou períodos que ele está com folga. Ou seja, ele não ajustou a necessidade de produção com a capacidade de cada recurso. Que necessidade de produção ele fez, por exemplo, para o SKU 1004? Clicando com o botão direito aqui e visualizando a curva de estoque do SKU 1004, eu observo em azul aqui as sugestões de produção para que a curva de estoque fique onde está o X em amarelo, dentro da área azul, que é a área solicitada pela área comercial, onde as barrinhas em vermelho significam a previsão de venda e a barrinha em verde significa os pedidos em casa. Eu posso colocar esta imagem numa janela horizontal, por exemplo, e essa outra aqui numa janela vertical, para eu conviver com a tabela do planejador junto com essas imagens que representam o uso da capacidade dos Work Center gargalo versus a curva de estoque do SKU 1004, por exemplo. Então, eu poderia fazer um ajuste manual aqui nessa capacidade infinita, arrastando o que está de sobrecarga para períodos
que está por folga. Observe que eu estaria fazendo uma capacidade finita manualmente. Naturalmente que a maneira correta de fazer isso é ajustar aqui para mover e restringir, que é a capacidade finita, e pedir para ele calcular tudo novamente. Interessante observar que o AP realizou um planejamento de produção determinando o MPS, o Master Production Schedule, ou, digamos assim, o plano mestre de produção, com a quantidade a ser produzida de cada SKU, por data e por recurso gargalo, de forma que cada SKU tenha os seus dias de cobertura dentro da área azul, que é a área de estoque desejada pelo comercial. Interessante observar que, ao mesmo tempo em que ele determinou essa necessidade de produção em função dos estoques, da previsão de demanda e dos parâmetros de dia de cobertura, ele também respeitou aqui a capacidade de produção dos gargalos, seja do Work Center 1 ou do Work Center 2. Importante observar que o ideal seria a curva de estoque ter ficado mais alta do que ela está. Porém, o AP aqui sacrificou um pouquinho o nível de dias de cobertura de estoque de cada um dos SKU para que todos eles coubessem dentro da capacidade do Work Center. Você poderia me dizer que esse SKU 1004 é feito aqui no Work Center 1, que tem uma certa folga de capacidade todos os dias. E ele, entretanto, não privilegiou o SKU 1004 produzindo mais. Ocorre que ele não está atendendo apenas a capacidade do Work Center 1, mas nós podemos ver que ele também está atendendo a capacidade do conjunto dos Work Center. A capacidade do Work Center 1 é 300, do Work Center 2 isoladamente também é 300, mas a dos dois em conjunto foi determinado como não sendo 600. A soma dos dois tem que estar em 580. Então, a aparente folga que eu tenho no Work Center 1 não existe, porque eu estaria desrespeitando a capacidade total dada como limite dos dois Work Centers juntos. Então, desta forma, ele está sacrificando um pouquinho cada um dos SKU, mas todos os SKUs estão igualmente atendidos, sendo que nenhum deles foi esquecido. Você poderia me perguntar, então vou ter que olhar cada um dos SKUs para ver se todos eles foram atendidos? Obviamente que não. Você poderá, digamos, administrar por exceção. Você pode vir aqui em planejar, visualizar planejamento e procurar os alertas de planejamento e administrar apenas pela exceção, procurando aqui se existe algum tipo caso de item, por exemplo, com stockout, com estoque abaixo de zero. Você pode ver que não tem nenhum abaixo de zero. O mais crítico que tem aqui é o estoque igual a zero. Opa, ele está me informando que o SKU 1003 tem estoque igual a zero. Se eu clicar aqui, ele vem para o SKU 1003 aqui no planejador. Eu posso dar um botão direito aqui e olhar a curva de estoque do SKU 1003 para eu entender por que ele é zero. Observe que ele é zero porque esse é um item que é make to order. Se eu olhar lá no cadastro, eu vou verificar que ele é make to order. Ele fabrica exatamente o necessário. Aqui no dia 19, aparentemente ele fez um estoque, mas não é. Ele antecipou a produção de um dia seguinte para fazer junto com o dia anterior, porque provavelmente no dia seguinte ele não teria saldo de estoque. Então, desta forma, você pode trabalhar tanto com alertas de planejamento como alertas de capacidade e trabalhar em cima das exceções. Assim como você pode visualizar
o resultado de MRP, por exemplo, onde ele, através do plano mestre de produção, fez a explosão e determinou as necessidades, não só de produção desses produtos acabados, como também as necessidades de produção das matérias-primas ou dos subconjuntos, vamos dizer assim. Né? Isso aqui é subconjunto, que entra na composição dos SKUs. Ele está determinando, portanto, a necessidade também de produção dos subconjuntos e das matérias-primas. Logo, é um planejamento de produção completo. Se isso estiver pronto, basta a gente clicar em integração e exportar os resultados de volta para o ERP, para ele poder gerar as ordens de produção, ou tirar vários relatórios que normalmente estão disponíveis para que possamos visualizar os dados também de uma maneira analítica, se for o caso. Né? Aqui eu tenho vários relatórios que eu posso retirar. Perfeito? Então, este é o nosso módulo de planejamento, que naturalmente isso é um resumo para a gente ter uma ideia do que ele faz e, havendo mais tempo, a gente pode explorar ainda mais sobre ele. Vamos gastar um pouquinho do nosso tempo agora no módulo de programação da produção, que é o AS.